Olá, irmãos, amigos, os queridos irmãos da Igreja Batista Regular Ebenezer, em Passos do Lumiar, Maranhão. Também os demais que talvez estejam nos assistindo aqui. Nós estamos aqui é o pastor André, e estamos aqui mais uma vez com mais uma indicação de livro. Mais uma vez, eu faço essas indicações porque, primeiro, eu acho importante os irmãos estarem aproveitando da riqueza de leitura que nós temos. Nunca da história da humanidade houve tantos livros bons para complementar, para ajudar em nossa vida cristã. E eu creio que um dia nós seremos cobrados, né? Deus vai perguntar para nós o que você fez com essa riqueza de informação, essa riqueza de livros que eu tenho. Então, eu acho tão importante e por isso que eu trago também os livros que eu tenho lido, que eu acho muito interessante para os irmãos da igreja, a minha igreja e também as outras igrejas estarem lendo. Eu sei que provavelmente os irmãos não têm tempo de estar sempre buscando na internet, então eu trago os que ao longo dos meus estudos eu tenho lido. Hoje eu quero começar conversando sobre um dos grandes homens da história da igreja. O nome dele é Jonathan Edwards. É esse sujeito bem aqui na capa deste livro. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era foi um pastor e pregador do século XVIII, quer dizer, 1700 e uns trocado. Ele foi grandemente usado para iniciar e para promover o que é chamado do primeiro grande avivamento, né? Em inglês é The First Great Awakening, né? E este grande avivamento, na verdade, ele no continente americano, ele foi um de três figuras que eram muito usados por Deus nesse momento. Um era Jonathan Edwards, que eu falei, o outro era George Whitefield, e o outro era John Wesley. E esses três tiveram um grande impacto na sociedade daquela época. Eles, na verdade, as pessoas costumam falar, os Estados Unidos é um país cristão, é um país protestante, né? E existem muitos valores na sociedade americana que vêm do protestantismo e vêm da Bíblia. E ele é um dos responsáveis por isso. Ele e George Whitefield e Jonathan Wesley, os três, e uns outros pregadores menos conhecidos, mas foram responsáveis por um grande avivamento que influenciou a sociedade. Jonathan Edwards é mais famoso, talvez hoje, por ter pregado uma mensagem que até hoje a gente lê no seminário, a gente lê, e às vezes esta mensagem é referenciada, inclusive na cultura americana, ainda é conhecida, faz parte do pano de fundo da cultura. Tanto que outro dia eu estive ouvindo um comediante secular e ele estava contando uma piada, e a piada mais ou menos é engraçada, mas na piada tem um homem que faz um discurso. E esse comediante, ao falar esse discurso, ele citou um trecho dessa mensagem de Jonathan Edwards. Talvez pouca gente ia entender, mas eu entendi. Olha, isso é uma citação dessa mensagem. O nome da mensagem é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E essa mensagem, quando ele pregou, ele não era um pregador muito dinâmico, ele simplesmente leu a sua mensagem, e a voz dele não era muito forte, diferente de Whitefield, que tinha uma voz que poderia ser ouvido durante quilômetros, né, por quilômetros, mas o Jonathan Edwards não, e o ministério dele foi mais concentrado na igreja local, então ele pregando essa mensagem, mas o Espírito Santo moveu de tal forma que antes que ele pudesse terminar, os seus congregados estavam lá, às vezes segurando o banco na frente e gritando, chorando, o que eu preciso fazer para ser salvo, né? Ele teve que voltar na outra semana para pegar o resto da mensagem, né? Você pode ir online, fazer a busca Pecadores nas Mãos de um Deus Irado,
e você vai encontrar essa mensagem. Altamente recomendado a leitura. Mas esse homem era muito interessante, tanto na sua pregação quanto no seu estudo da palavra de Deus. Ele era estudante da palavra de Deus, tanto que nós temos algumas obras dele em nossa biblioteca da igreja. Eu vou estar apresentando mais para frente estas obras, mas eu pensei logo em apresentar a biografia dele. Porque é muito interessante, se a gente vai ler as obras dele, a gente ter uma noção de quem ele é, né? Então, talvez o maior estudioso da vida de Jonathan Edwards hoje é um historiador da igreja, lá nos Estados Unidos, muito conceituado pelo nome de George Marsden. E esse livro que eu segurei aqui é a biografia. Eu considero essa biografia a biografia definitiva de Jonathan Edwards hoje. Se chama Jonathan Edwards A Life, ou seja, uma vida. Infelizmente, esta biografia não está disponível, até onde eu sei, eu procurei, não está disponível em português. Infelizmente. Mas o mesmo autor, George Marsden, ele escreveu um outro livro porque esse livro aqui é mais acadêmico também, com muitas fontes, todas as fontes, né, e tudo muito bom, mas é muito grosso também e muito acadêmico. Mas ele escreveu outro livro que talvez seja mais acessível. Não é um resumo desse primeiro livro, mas é uma biografia, digamos, mais light, mas muito interessante mesmo assim, onde ele trata dos fatos importantes e marcantes da vida e carreira de Jonathan Edwards. E essa aqui se chama A Breve Vida de Jonathan Edwards. E este livro, se você é da nossa igreja, Igreja Batista Regular Ebenezer, em Passo do Lumiar, Maranhão, esse livro se encontra em nossa biblioteca. Recomendo muito. Biografias cristãs são muito importantes porque a gente vê como Deus usou pessoas normais, pessoas com falhas, pessoas pecadoras, mas Deus usou essas pessoas de uma forma grande. Isso nos encoraja. E a gente começa a procurar o que essa pessoa fez para que Deus o abençoasse. O que essa pessoa fez para que ele tivesse um andar tão íntimo com Deus, né? No caso de Jonathan Edwards, o que ele fez para que a família dele seja uma família tão bem sucedida? Influente até hoje, tem descendente desse homem que tem tido influência na cultura americana, né? E como é que Deus abençoou a família desse homem de tal forma? Então, eu recomendo muito a leitura desse livro. Está em nossa biblioteca da igreja. Se você não é da nossa igreja, é disponível pela Editora Fiel. Você pode ir no site da Editora Fiel ou em estante virtual. Eu sempre vou também no estante virtual e tem livros usados disponíveis, talvez até mais em conta. Recomendo muito, muito a leitura sobre a vida de Jonathan Edwards. Você não vai se arrepender. Sua vida espiritual vai ser mais rica por causa disso. Certo? Ok. Então, até a próxima vez, até a próxima indicação de livro. Pastor André aqui. Deus abençoe muito vocês e as suas vidas.